E eu quero convidá-los, amados, a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Nós vamos ler, meus irmãos, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler, quero convidar a igreja que acompanhe a leitura. Salmo de número 23. A palavra do nosso Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos, meus irmãos, orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai amado, estamos diante de Ti, ó Deus, com corações quebrantados, suplicando, ó Deus, que fales conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, aclare o nosso entendimento, e ao sairmos, ó Pai, nesta noite daqui, saiamos desejosos de não apenas sermos ouvintes atentos, mas também praticantes da Tua palavra. Senhor Deus, esta é a Tua palavra. Estes são os Teus filhos, Teus servos. Faze conforme o Teu querer. Não há coração resistente em que o Senhor não possa despedaçar. Por isso, ó Pai, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania através da Tua palavra, em falar aquilo que necessitamos ouvir. Não o que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir. Assim, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre contentamento. Contentamento. E conta-se a história de uma certa manhã, um homem gentil estava descendo as escadarias do metrô e, descendo ali as escadarias, este homem ouviu um vendedor que estava ali nas escadarias exclamar: "Ah, se eu tivesse apenas R$5, eu ficaria satisfeito", exclamou o homem. Bom, aquele homem gentil, desejando então satisfazer ali o desejo daquele vendedor, logo depois lhe entregou uma nota de R$50. E aí o vendedor agradeceu profusamente, com o coração alegre, na presença daquele homem gentil. Mas depois que ele saiu de perto, à distância, ele ouviu o vendedor murmurar: "Poxa, por que eu não disse 10? Assim eu ganharia 100. Meus amados irmãos, o quanto que nós precisamos para ser felizes. Veja, a história tão simples deste vendedor ilustra muito bem a história de muitos de nós, que ao longo da vida falamos: olha, eu seria feliz se ganhasse 5, e nos é dado 50, e ainda assim estamos insatisfeitos, e vivemos de um lado para o outro com essa insatisfação, nunca contentes, vivendo rodeado de pessoas com muitos confortos materiais, alto padrão de vida. Podemos ser levados a pensar que estaríamos contentes se tivéssemos isso ou aquilo, mas a verdade, meus amados irmãos, é que há uma insatisfação, um descontentamento que tem mostrado a sua face em muitas pessoas. Alguns até afirmam que o descontentamento é bom porque nos leva a uma mudança, e de uma certa maneira assim o é. Porém, meus amados irmãos, até que ponto nós estaríamos contentes, ou o que nos é suficiente para estarmos felizes, para estarmos contentes? Há muitas pessoas nos nossos dias que até mesmo não estão contentes com Deus.
chegam a reclamar, a murmurar o tempo todo, oram, pedem para que Deus o abençoe, e quando Deus abençoa, reclamam. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus providenciou tudo a respeito à vida e à piedade, diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. E nós devemos estar contentes com toda a provisão do Senhor. O Salmo de número 23 é o que podemos chamar da pérola dos Salmos. Eu não fiz aqui o teste, mas eu poderia perguntar o que diz o Salmo 23, versículo 1, e muitos rapidamente diriam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E de fato, meus irmãos, este salmo é o que poderíamos dizer um dos mais queridos do saltério. Veja, provavelmente seja um dos textos mais conhecidos e mais amados de toda a Bíblia. O que é interessante que, vindo para cá, na parte da manhã, eu estava vendo um ônibus à minha frente, e no para-choque daquele ônibus à minha frente, na rodovia, o que estava escrito? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se fosse em algum meio mais avivado, iria dizer confirmação da mensagem dessa noite. Mas não é difícil, meus irmãos, nós encontrarmos este versículo espelhado em vários lugares. Talvez você tenha no seu carro um adesivo, não há nenhuma dificuldade nisso. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pastor batista inglês, ele definiu esse salmo como a pérola dos salmos. Ele afirma, meus irmãos, que este salmo é como a pérola preciosa para os males da nossa vida. Um outro pastor escocês chamado Alexander Maclaren, ele comentou o seguinte: o mundo poderia ter poupado a produção de muitos livros bem maiores que este pequeno salmo ensolarado. Ele já secou muitas lágrimas e forneceu, com este salmo ensolarado, ele já secou muitas lágrimas e forneceu que muitos corações derramaram sua fé tranquila. Sabe, meus amados irmãos, não é sem motivo que milhares e milhares de pessoas têm tanto apreço por esse salmo. Porém, há uma dificuldade, há um problema muito sério, que é a familiaridade com textos bíblicos, e aqui me referindo ao Salmo 23. Um perigo grande quando nós nos acostumamos com determinados textos e é fácil recitar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas aquilo que nós temos a associação constante ou familiar pode cair no desprezo. Ou não olharmos a profundidade daquilo que o Senhor, que inspirou os homens no passado, tem a nos falar. Por exemplo, nós temos a tendência de falar João capítulo 3, verso 16, com tanta habilidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas às vezes não paramos para ver a profundidade do que é este amor, esta entrega. No nosso texto em questão, nós afirmamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que isso implica para as nossas vidas? Como nós estamos olhando a Sagrada Escritura e propriamente esse texto? Como crentes no Senhor Jesus Cristo, que devemos prosseguir rumo à perfeição, ultrapassando alguns princípios mais fundamentais sem abandoná-los, será que nós estamos também olhando com apreço esse texto? Meus irmãos, o Salmo de número 23 é a canção para as ovelhas aflitas. Este salmo, meus irmãos, além da familiaridade, o que nós encontramos neste salmo é uma canção para ovelhas assustadas, ovelhas que passam entre as intempéries da vida. Nós, ovelhas do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, já não enfrentamos lutas? Quantos de nós já não enfrentamos situações como a escolha de uma carreira, ou uma dificuldade doméstica, ou uma instabilidade no emprego, pressões financeiras, enfermidades, outros e outros problemas? E quantos de nós não precisamos ser lembrados que temos um pastor, o Supremo Pastor, que apacenta, que cuida das suas ovelhas, que conduz a nossa caminhada? Em suma, meus irmãos, o Salmo 23 é o salmo da ovelha aflita, que encontra descanso
no seu pastor, que está contente em saber que o seu pastor lhe é suficiente. Deixe-me fazer uma pergunta para você nessa noite, adentrando no próprio texto aqui, dentro de algumas divisões que eu gostaria de propor. Você é feliz? Você está contente? Você consegue, olhando para a sua vida, descansar? Seu coração está contente no Senhor? A semelhança dos servos, como o apóstolo Paulo, que em meio às dificuldades pôde dizer, todavia eu me alegro no Senhor, ou então tudo posso porque Ele me fortalece, você também consegue passar pelas dificuldades da vida contente? Meus amados irmãos, o que nós temos aqui é um servo do Senhor, pastor de ovelhas, escrevendo acerca do pastor das almas. O que nós temos aqui é Davi comparando o seu relacionamento com Deus, comparando o relacionamento de uma ovelha satisfeita com um pastor atencioso. E eu gostaria, meus irmãos, de desenvolver este salmo como a história espiritual do crente, a jornada de um crente contente, satisfeito no seu Senhor, dando alguns passos para experimentar o contentamento que vem da provisão do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o primeiro passo para o contentamento é fazer do Senhor o seu pastor. Veja, o versículo 1, ele diz, o Senhor é o meu pastor. A chave para não querer ter o Senhor como seu pastor é não querer se submeter a Ele. Veja, meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar no senhorio deste nosso Deus. É interessante porque Davi enfaticamente afirma, o Senhor é o meu pastor. E aqui é interessante a maneira como é expressa, meus irmãos, ele não é um pastor, e muitos querem um pastor, mas não querem o Senhor. Muitos querem alguém para satisfazer os desejos do coração, mas quando o Senhor requer mudanças e transformações e exige que a ovelha caminhe daquela maneira, aí já é mais difícil. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro que esta é uma verdade que não é geral, ou seja, nem todo mundo tem Jesus como seu pastor pessoal. Sabe, meus irmãos, alguns dos críticos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles queriam os milagres, queriam a comida, mas não queriam o Senhor, não queriam o pastor que corrige, o pastor que apacenta, ao ponto que lá em João capítulo 10, versículo 25 a 28, o texto nos diz, te disse e você não crê. Voltando um pouquinho, se tu és o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu disse, você não acredita, e as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas você não crê, você não acredita, porque você não é das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Veja, meus amados irmãos, de acordo com o Senhor Jesus, a maneira de se tornar uma das suas ovelhas é ouvir o que Ele afirmou. As minhas ovelhas me ouvem, me seguem. Sabe, meu irmão, minha irmã, no cerne do que Jesus ensinou estava a cruz, aonde Ele levou a penalidade que nós merecíamos pelo pecado. No cerne, meus irmãos, de tudo está o Senhor que se sacrificou, ao ponto de que todo aquele que quer se relacionar com o Supremo Pastor deve negar a si mesmo e segui-lo. E nisso, meus irmãos, nós devemos crer nesse substituto sacrificial, o nosso pastor, que morreu pelos nossos pecados, e conhecê-lo para ter a segurança de confiar e entregar tudo em suas mãos. Se você conhece o Salvador sofredor, então você descansa nesse Supremo Pastor. E não é, meus irmãos, por um acaso, porque não há acasos para o Senhor, que o Salmo de número 22
É o salmo conhecido como salmo messiânico, aonde a ovelha, ou o Senhor, perdão, o pastor, que está expresso no 23, diz: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe, meus irmãos, se nós conhecemos o Salvador sofredor, deste Salmo de número 22, ao confiar na sua morte na cruz, ao descansar no seu sacrifício, então nós podemos segui-lo. E como Davi expressa, o Senhor, o Deus fiel, o cumpridor da aliança, é o meu pastor pessoal. Ele não é um pastor genérico, ele não é um Senhor qualquer, ele é o meu Senhor. É fácil expressar isso, é fácil afirmar: o Senhor é o meu Senhor. O Senhor, Criador de todas as coisas, é o meu Senhor. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto eu confio no senhorio, o quanto eu confio ao cantar, por exemplo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, e ainda com toda a grandeza se importa comigo. Mas eu tenho descansado nisso. Veja, guarde, a natureza do pastor determina o bem-estar da ovelha. Sabe, Philip Keller foi um pastor de ovelhas, literalmente um pastor de ovelhas, e também um pastor de igreja, vamos dizer assim. E ele fala sobre um pastor que havia arrendado a terras, um rebanho que era mantido ao lado do seu rebanho. E o Philip Keller, ele conta que este homem que arrendou essas terras não tinha nenhum compromisso com o rebanho. Ele não tinha nenhuma preocupação, para eles era apenas um bando de animais tolos, era apenas um bando de animais pronto para o abate. E com o tempo os campos ficaram marrons, sem cor, sem brilho, sem cuidado. Olhava e havia um empobrecimento muito grande. As ovelhas estavam padecendo, elas tinham lama, tinham água poluída, não havia vida. Elas foram vítimas de cães, de pumas, diz ele, de ladrões, e na condição fraca e doentia, elas ficavam paradas na cerca que fazia divisão com o rebanho do Philip Keller. E uma vez ele, refletindo sobre esta realidade e a realidade do texto bíblico, ele olhando para aquelas ovelhas, olhando para a pastagem verde que ele cultivava, ele imaginou o seguinte: se essas ovelhas pudessem falar, elas poderiam dizer: ó, ser libertado, ó, como seria bom ser libertado deste dono terrível. Meus irmãos, nós temos um pastor que cuida de nós, e ele é Senhor. Uma garotinha pequena, ao ser indagada na igreja e pedir para que ela pudesse recitar o Salmo de número 23, essa garotinha aprendeu, então ela disse o seguinte: o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que eu quero. E alguém tentou corrigi-la, mas logo caiu em si, que apesar de afirmar erroneamente o versículo, ela estava certa. Porque a tradução do texto, ela implica nisso. Não simplesmente, meus irmãos, de achar que nós não vamos passar por nada, por nenhuma dificuldade, e que teremos um mar de rosas nessa terra, venha para a igreja, seus problemas acabaram. Não. Mas ter a consciência que temos um pastor que é Senhor. Então, a natureza do pastor determina o bem-estar da ovelha. Quem é o seu pastor? Você que tem passado por dificuldades, lutas, você confia nesse pastor? Nesse supremo pastor que conduz as suas ovelhas? Se você tem alguém como o Senhor, como seu pastor, então você pode verdadeiramente dizer: eu tenho tudo o que eu preciso. Ou eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o Senhor. Segunda verdade que nós podemos encontrar nesse texto, ou o segundo passo para o contentamento, veja, o primeiro passo para você estar contente na sua vida é entender que o Senhor Jesus é o seu pastor pessoal.
O segundo passo para o contentamento é conhecer e desfrutar das graciosas provisões do bom pastor. O que ele tem disponível a cada um de nós. Versículo 2 e 3 fala sobre isso. E é interessante, meus irmãos, a maneira como o texto nos diz. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, o nosso Deus nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e muito mais. O Senhor nos concedeu tudo o que é necessário para vivermos tranquilos, contentes, satisfeitos. Mas para muitos cristãos que não estão satisfeitos porque não sabem o que Deus tem fornecido tão abundantemente, ou como o Senhor coloca em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 males, eles me abandonaram, a fonte das águas da vida, para cavar para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Onde você tem buscado a fonte que sacia a sua sede? Se nos afastarmos de Deus, se nos afastarmos do que Ele providenciou, para buscarmos outras coisas, nós jamais vamos ficar contentes. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos um movimento tão grande de muitos que estão buscando Jesus e mais alguma coisa. Buscando a igreja e mais alguma coisa. Ou tentando fazer algum acréscimo, como se Jesus não fosse suficiente. Davi menciona 4 coisas que ele aprendeu nesses 2 versos. Primeiro, o bom pastor fornece alimento espiritual. Veja, meus irmãos, o texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas, elas não se deitam até que comam o suficiente. E há um processo nas ovelhas, meus irmãos, que elas não se deitarão contentes para ruminar se não tiver uma boa pastagem. A palavra de Deus é o banquete completo que Ele providenciou para as suas ovelhas. Nós não precisamos, meus irmãos, de novas piadas. Nós não precisamos, meus irmãos, de novas historinhas. Nós precisamos da palavra de Deus, alimento para a alma. Sabe, eu acredito que a principal razão pela qual nós, como povo de Deus, carecemos de contentamento é que não nos alimentamos consistentemente da palavra de Deus. Não são poucas as pessoas que, logo em meio a tantas preocupações nesta vida, se esquecem da mensagem há 2 dias atrás, há um dia, e não conseguem mais refletir sobre o que fora pregado, anunciado. Ou mesmo quando estamos lendo a Escritura na nossa devocional particular, em casa ou no trabalho, logo o pensamento é tomado por tantas inquietações desta vida. Meus irmãos, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as ervas daninhas, venenosas, como as mídias sociais, TV, jornais e outras coisas desta vida. Eu não estou dizendo que nós temos que ser alienados, mas cuidado, porque essas coisas são passageiras. A palavra de Deus é eterna. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz, no que pensar? Pensar nas coisas lá do alto. Ou pense na palavra de vida eterna, que alimenta a alma. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem leite para o beber em Cristo, aquele que é novo na fé. A palavra de Deus tem carne para aqueles que estão mais maduros. E se nos alimentássemos dela diariamente e se mastigássemos como uma ovelha rumina, nós encontraríamos contentamento no próprio Cristo. Então veja, a primeira coisa que ele afirma é que o bom pastor fornece alimento. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Mas da boca de Deus, não é da boca de um Deus implorando, dizendo assim, por favor, ouve a minha voz. É da boca daquele que está assentado no centro de todo o universo, que comanda todas as coisas e que fala conosco, que tem prazer de falar com seus filhos.
Mas ele ainda fala, meus irmãos, que o bom pastor fornece uma bebida espiritual. O texto nos diz, ele nos guia para as águas tranquilas, ou as águas de refrigério, as águas de descanso. E as águas, meus irmãos, pelas quais as ovelhas podem descansar, são águas puras, porque elas precisam ser saciadas. A ovelha não pode ficar contente se ela estiver com sede. Sabe, muitas vezes nós queremos substituir água por outras coisas. Por exemplo, refrigerante. Estou com sede. Vou beber refrigerante. O que é que acontece? Eu sinto mais sede. É uma bebida, mas não sacia a sede. Tudo bem, há os defensores da Coca-Cola que vão dizer que não, que sacia. Mas não sacia. Somente uma água, a água pura, que pode saciar. Inclusive, eu estou com sede, eu vou tomar água aqui. Mas veja, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele afirma, meu irmão, minha irmã, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. João capítulo 7, verso 37 a 38. João explica, meus irmãos, que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que Jesus daria àqueles que crescem. A Bíblia ensina que nós nascemos de novo através do Espírito, do poder do Espírito Santo, e que Ele habita em cada crente, e que o Espírito capacita a viver as nossas vidas santas, dependendo de Deus. Ele nos dá esperança nas provações da vida, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, Ele nos ajuda, nos dá conforto, Ele nos dá dons espirituais, Ele nos capacita a dar bom testemunho, ou testemunho de Cristo ao mundo. Com toda essa provisão completa, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos é beber e nos alimentar da palavra e beber da água que vem dos céus. No entanto, como aponta esse teólogo que eu afirmei agora há pouco, Philip Keller, às vezes, as ovelhas teimosas não esperam pela água pura, pela água límpida, para poder, aonde o pastor as conduz. Elas param para beber em buracos poluídos da trilha, contaminados com esterco, com urina de rebanhos que já haviam passado por ali. Ela satisfaz a sua sede por um momento, mas acaba sendo crivadas por parasitas, por doenças, e o preço que pagam por essa gratificação instantânea é muitas vezes pesado. Quando trocamos o Senhor e a comunhão com o Senhor por outras coisas, é um preço muito caro que nós temos que pagar. Alguns cristãos são como essas ovelhas, meus irmãos. Eles não querem esperar o Senhor satisfazer os anseios interiores. Eles querem uma solução rápida, uma felicidade instantânea, e vão para buracos poluídos dessa terra. O que acontece? Dor, sofrimento, angústia. Meu irmão, minha irmã, se você deseja o verdadeiro contentamento, você deve aprender a andar pelo Espírito Santo, na provisão graciosa de Deus, para torná-lo cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Mas além de prover o alimento espiritual, além de prover a água pura, espiritual, o nosso texto também fala que o bom pastor proporciona restauração espiritual. E o texto diz, Ele restaura a minha alma. Veja, a palavra que nós temos aqui no nosso texto, no versículo, nos diz, refrigera-me a alma. Essa palavra no hebraico significa voltar atrás ou voltar para algo refrescante. Por isso a tradução refrigera a minha alma. Meus irmãos, talvez a ovelha tenha se desviado do caminho para trilhar, para mordiscar alguma planta com uma aparência interessante, sem saber que aquilo é venenoso. E aí, meus amados irmãos, talvez ela tenha se separado do rebanho, talvez haja um predador pronto para atacar, e as ovelhas podem ficar lançadas, jogadas de um lado para o outro, ou mesmo quando ela rola. E ela não pode ficar muito tempo nessa posição, porque ela morre. Então, meus irmãos, como ovelhas de Deus,
Nós podemos, porque somos falhos, até nos desviar do caminho que Ele nos chamou para trilhar. Talvez alguma diversão atraente deste mundo ou algum desejo da nossa velha natureza que tenta nos afastar do rebanho do Senhor. Mas o nosso inimigo está pronto e esperando capturar as ovelhas perdidas. E assim começamos a nos desviar e nós corremos um grave perigo. E o que nós necessitamos? Restauração. Restauração. Deus usa dois meios principais para nos restaurar: a sua palavra e o seu povo. Conforme eu afirmei hoje pela manhã, meus irmãos, um dos grandes males que nós encontramos nos nossos dias é um movimento crescente de desigrejados, de pessoas que acreditam que podem sobreviver fora da igreja do Senhor. E veja, eu não estou aqui defendendo uma denominação em detrimento de outra. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo é essencial. E uma igreja essencial é aquela que anuncia a palavra de Deus com fidelidade, que é alimento para a alma. Portanto, meus irmãos, o Salmo 19, versículo 7, que usa a mesma palavra aqui, diz: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela refrigera a alma. Não adianta, meu irmão, minha irmã, passarmos a vida olhando para as dificuldades e buscando em meios alternativos. Se você quer uma solução, quer refrigério para a tua alma, você só encontra no Senhor. E em irmãos que verdadeiramente caminham com o Senhor. É refrigério para a alma. Mas ainda o salmista também nos fala que ao bom pastor, além de oferecer o alimento, a água, a restauração, o refrigério, o bom pastor fornece orientação espiritual. Veja que o texto nos diz: ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Todos nós precisamos de orientação para saber como viver neste mundo doido, neste mundo confuso. Eu não sei se os irmãos têm olhado um pouco dos noticiários. Chega uma hora que parece que está tudo perdido, invertido. É guerra, rumores de guerra, atentados, inversão de valores. Chega um momento que nós, se ficarmos presos nisso, para onde nós iremos? Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus que nos diz: não vá por aqui, não vá por ali. Seus caminhos são caminhos de justiça. Nós precisamos, meus irmãos, ser claros sobre isso nos nossos dias em que nos é oferecido uma graça barata. Não são poucos pregadores que têm oferecido soluções fáceis para a vida. Mas não há facilidade para aquele que quer viver uma vida piedosa. Paulo nos afirma isso. Todos aqueles que querem viver piedosamente vão padecer perseguições, lutas. Mas em nenhum momento ele disse: vocês estão por conta própria. O Senhor Jesus mesmo nos afirma: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E ele afirma também a esses discípulos que ele estava falando que no mundo eles teriam aflições: olha, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei enviando um consolador que há de guiar. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o bom pastor, porque há muitos que afirmam que conhecem o bom pastor, mas não andam nos seus caminhos da justiça. O que acontece? Eles desculpam o pecado dizendo: bom, agora que eu estou debaixo da graça, eu posso viver de qualquer jeito. Eu não lembro com quem, acho que foi com o diácono que eu estava comentando, e aí nós vivemos um mundo em que eu posso viver entre dois mundos. Nós precisamos da palavra de Deus, da orientação. O nome de Deus está ligado, meus irmãos, à nossa caminhada como crentes. Ele escolheu identificar seu santo nome conosco, com a sua igreja. E se nós vivemos como o mundo, nós faremos que o nome dele seja blasfemado. E ele tem zelo pelo seu nome, e por amor do nome dele, ele nos guia a caminho de justiça. A nossa oração deveria ser, desse servo Davi, como: sonda-me, ó Deus, guia-me pelo caminho eterno, vê se há em mim algum caminho mau e me guia
pelo caminho eterno. E eu pergunto a você, você é feliz? Você está contente com a sua vida? O primeiro passo para o contentamento, meu irmão, minha irmã, é fazer do Senhor o seu pastor. O segundo passo para o contentamento é conhecer e desfrutar da graciosa provisão do Senhor, o nosso bom pastor, que nos dá alimento espiritual, bebida, restauração e orientação espiritual na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. O pastor está conosco. Mas em terceiro lugar, o terceiro passo para o contentamento é caminhar com o bom pastor nos momentos difíceis. Veja, o versículo 4 e o versículo 5 nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, o bom pastor não fornece contentamento mantendo o rebanho longe de provações. Não caia no fake news, na mentira, de que venha para a igreja e os seus problemas acabaram. Eu tenho dito lá no meu rebanho, no meu povo lá em Jaboticabal, venha para a igreja, seus problemas só estão começando. Porque de fato, nós estamos vivendo num mundo que é contrário ao Senhor. E ter santidade de vida neste mundo e dizer não para tantos valores corrompidos deste mundo é viver em guerra. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, veja que Davi ele muda a cena a partir desse versículo 4, porque do verso 1 a 3, Davi usa a terceira pessoa e agora ele fala desses tempos de provação e ele muda para a segunda pessoa, ou seja, para um aspecto mais íntimo. O que Davi está fazendo aqui, meus irmãos, é que em um tempo de provação, nós precisamos nos aproximar em comunhão com o bom pastor, não nos afastar com raiva, com mágoa. Às vezes nós nos afastamos do Senhor e da sua igreja, do seu rebanho, do seu povo, achando que Deus não nos ama, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Mas ao invés disso, nós precisamos estar firmados no Senhor. E há 3 tipos de provações retratadas aqui. A primeira delas, os tempos de medo. O texto afirma no vale da sombra da morte. Às vezes o pastor tem que guiar as suas ovelhas por alguns vales escuros desta vida. O Philip Keller, ele aponta, e ele diz assim: o vale é geralmente a rota mais suave para as áreas de alimentação mais altas no verão. Além disso, os vales têm a melhor fonte de água, portanto, fornecem os melhores pontos de alimentação no caminho para áreas mais altas. E ele diz ainda, mas há perigos envolvidos. Sabe, o hebraico aqui, na língua original, no texto, ele não aponta necessariamente para a morte física. O texto, meus irmãos, embora isso possa estar envolvido, ele aponta para um lugar assustador de extremo perigo e escuridão. O profeta Jeremias já havia narrado isso, capítulo 2, verso 6. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não estamos imunes a passar por momentos de medo, de dificuldades na nossa vida. Às vezes o crente expressa o desejo de caminhar por um plano mais elevado da sua experiência cristã, querendo ter mais intimidade com o Senhor, mas muitas vezes pensamos erroneamente que Deus vai nos transportar como que transportasse de avião de um lugar para o outro, mas não. Às vezes os caminhos serão juncados, difíceis, pedregosos. Muitos momentos, meus irmãos, o bom pastor que nos conduz vai nos levar aos vales assustadores que trazem desespero para a nossa vida. Mas 2 coisas dão contentamento à ovelha quando andam pelo vale do medo, pelo vale da sombra ou da morte. Primeiro, a presença do pastor. Segundo, a vara e o cajado. Veja, muitos
missionários, ao longo das suas histórias, afirmam que passaram por momentos difíceis, momentos que pensavam que iam ser mortos, momentos em que somente a presença do Senhor era ali real com eles, e eles puderam passar por isso. Nós precisamos, meus irmãos, aprender que o Senhor está conosco e que o Senhor nos protege, não do vale escuro, não do medo, não das dificuldades, mas na dificuldade, na angústia. Mas além de ser uma situação, meus irmãos, que nós contamos com a presença do pastor, o texto nos diz que ele usa a vara e o cajado, ou o bordão e o cajado. A vara é um símbolo de autoridade. É interessante porque é usada para afastar os predadores e disciplinar as ovelhas. É um conforto saber que Deus está no comando e que está sujeito à sua autoridade. Todas as coisas submetidas a Ele. Eu gosto muito de uma canção e me valeu muito num momento difícil da minha vida, enquanto jovem. Uma canção que dizia assim, do Vencedores por Cristo: Jesus, que doce nome, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, os meus medos se vão. Quantas e quantas situações na nossa vida nós achávamos, meus irmãos, que a vara, a disciplina do Senhor seria dura, difícil, mas Ele disciplina em amor. E disciplinando em amor, Ele nos tira de situações que por nossas forças jamais iríamos retornar. Mas além de tempos de medo, o pastor também nos livra dos tempos de conflitos. O texto nos diz que Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja, a Bíblia deixa claro que a vida cristã não está livre de conflitos. Olhando para trás, a partir do final, Paulo olha para o ministério da sua vida e ele diz, olha, que ele enfrentou muitos conflitos, muitas dificuldades. E se você quer viver piedosamente, você vai ter que enfrentar dificuldades, talvez internas, talvez externas. Ninguém gosta de conflitos, de guerras, de lutas. Mas o que é maravilhoso saber é que o bom pastor cuida dos seus, preparando uma mesa para eles na presença dos seus inimigos. Tozer, ele afirma num pequeno livreto, afirmando: nunca se defenda. Ele fala 5 votos para obter poder espiritual, né? Naquele pequeno livreto, e ele diz um desses votos é: nunca se defenda, entregue nas mãos do Senhor, confie no Senhor. Com isso, não há uma ação inerte de não agir em meio à luta, ao conflito, mas de entender que tudo está na mão do Senhor, do pastor que defende sua igreja, do pastor que conduz as suas ovelhas. Lutero percebeu, a partir da leitura das Escrituras, da história, que a vida nessa terra nunca é isenta de conflitos. Servos do Senhor como Calvino, Lutero, Spurgeon e muitos outros combateram o bom combate, conheceram a abundante provisão do Senhor mesmo na presença dos inimigos. Meus irmãos, eu não gosto de pensar, e eu uso um pouco das palavras do Franz Schaeffer, nós não podemos ser, um cristão não pode ser nem pessimista, nem otimista. Um cristão precisa ser realista. E sendo realista, eu acredito que nós teremos tempos difíceis pela frente, como igreja do Senhor. Porque cada vez mais nós somos atacados ao afirmar a verdade absoluta da palavra de Deus. Mas tenham bom ânimo, meus irmãos. O bom pastor defende a sua igreja. E as portas do inferno, como o mesmo Senhor Jesus afirma, não prevalecerão contra a minha igreja. Então veja, o Senhor nos conduz em tempos de medo, em tempos de conflito, mas também em tempos de irritação. O que nós vemos como irritação no texto? A palavra nos diz, ele unge a minha cabeça, unge a cabeça com óleo. Os pastores ungiam a cabeça das ovelhas com óleo para curar as feridas e para mantê-la longe de moscas, de insetos. As ovelhas, elas não conseguem ficar contentes se os insetos estão fervilhando na sua cabeça.
E quando eu estava, meus irmãos, escrevendo e refletindo sobre essa expressão, quantos de nós já não nos deparamos, talvez em campo aberto, ou talvez na casa de alguém, com um mosquitinho bem pequenininho, que eu não sei o nome, mas que é difícil ter que lidar com ele quando entra no nariz, no ouvido, e você fica incomodado, e parece que nem é tão visível aos olhos, mas traz incomodação. Com isso, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ter que lidar com pequenas irritações na vida que roubam o contentamento. Para lidar, meus irmãos, com as circunstâncias e com as pessoas frustrantes, para lidar com situações que escapam das nossas mãos, nós precisamos das qualidades como amor, alegria, paz, bondade, paciência, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, ou seja, nós precisamos do fruto do Espírito. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o óleo que é derramado não é literal sobre nossa cabeça, mas nós precisamos entender que uma vida moldada pelo Espírito Santo é uma vida que consegue lidar até mesmo com as pequenas e grandes irritações desta vida. Nós precisamos de graça para lidar com tantas e tantas dificuldades. Mas eu pergunto a você, você é feliz? Você está contente com a sua vida? O primeiro passo para o contentamento é fazer do Senhor soberano, o seu pastor. O segundo passo é conhecer e desfrutar da graça, da provisão graciosa do Senhor, que prover para nós alimento espiritual, bebida, restauração, orientação espiritual. O terceiro passo vem do caminhar com o Senhor nos momentos difíceis, de medo, de conflito, de irritação. Mas em último lugar, meus irmãos, o quarto passo para o contentamento é ver a bondade de Deus em todas as situações, tanto agora como no futuro. É fácil afirmar Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Afirmar é fácil, mas viver essa realidade nem sempre é fácil. O versículo 6, ele começa com uma afirmação categórica. Ele não diz, talvez a bondade do Senhor me seguirá, mas ele diz, certamente. Assim como o Senhor afirmara para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, certamente iriam morrer. E assim aconteceu. Davi aqui, meus irmãos, afirma, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os domingos, quando eu estiver na igreja. Amém? Misericórdia. Na igreja também. Mas me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, aqui, pensando na figura da ovelha, nós temos como que dois protetores, dois cães protetores. Bondade, misericórdia, ou bondade e amor. O resto do mundo busca bondade e amor, mas nós não temos que buscar, ele vem a nós. Nós vamos acordar amanhã e a misericórdia do Senhor há de se renovar, se assim o Senhor quiser, sobre nossas vidas todos os dias. Percebendo ou não, a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco. Ele nos faz levantar, Ele nos guia, Ele nos dá o alimento. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós conhecemos a história de um jovem chamado José, que fora vendido pelos seus irmãos como escravo, mas que conheceu a bondade e a misericórdia do Senhor, não o livrando da dificuldade, mas mesmo na dificuldade, e pôde então reconhecer que ele estava naquela posição, naquele lugar, porque assim o Senhor quis, e transformar o que era mal em bem. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida e não tenho medo nenhum de afirmar, o meu futuro e o seu futuro está seguro. O nosso futuro está seguro. O nosso futuro está seguro não porque está nas mãos de determinados partidos ou de personalidades governantes de nações.
O nosso futuro está seguro não porque temos uma conta bancária que pode nos dar uma boa aposentadoria. O nosso futuro está seguro não porque a nossa saúde é boa. Mas o nosso futuro está seguro porque nós somos rebanhos de Deus, do Supremo Pastor. E que podemos desfrutar, como João capítulo 10 afirma, ele veio nos trazer vida e vida em abundância, agora e no porvir. O Senhor nos ama, o Senhor se importa, o Senhor cuida. Nós somos ovelhas abençoadas e não temos um outro lugar para ir. Por isso o salmista termina este salmo dizendo, e habitarei na casa do Senhor. Meus irmãos, ele não está se referindo, até porque não havia um templo físico, não havia uma igreja, uma instituição onde ele poderia sair e ir. Ele não está afirmando habitar como estamos fazendo aqui nesse ajuntamento solene. Habitar é estar com o Senhor, é viver com o Senhor, agora e em todo o tempo. Eu quero concluir, meu irmão, minha irmã. Você é uma ovelha contente no pasto de Deus, no rebanho de Deus? Você caminha todos os dias na alegria consciente das riquezas espirituais que você tem em Cristo Jesus? Meu irmão, minha irmã, o que falta para você? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos lutar e trabalhar e tentar galgar uma carreira boa, seja no trabalho ou na vida acadêmica, tudo isso é importante. Deus nos deu a sabedoria. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não devemos casar, ter filhos, fazer uma família feliz ou trabalhar por uma família feliz. Tudo isso é muito bom. Mas nada disso nos preenche. Isso tudo é passageiro. O que nos traz satisfação de viver é o Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor. Eu estou feliz. Eu estou contente. Mas espera aí, você está doente. Mas espera aí, você está desempregado. Não. Mas olha, os prognósticos são péssimos para você. Eu estou em paz. Eu descanso. Eu quero terminar com um poema de um jovem de 14 anos. E, apesar da sua idade de 14 anos, muito sábio. E ele disse assim, era primavera, mas era verão que eu queria. Os dias quentes, o ar livre. Era verão, mas era outono que eu queria. As folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era outono, mas era inverno que eu queria. A linda neve, a alegria das festas de fim de ano. Era inverno, mas era primavera que eu queria. O calor e o florescimento da natureza. Eu era criança, mas era a idade adulta que eu queria. A liberdade, o respeito. Eu tinha 20 anos, mas eram 30 que eu queria. Ser maduro, sofisticado. Eu estava na meia-idade, mas queria 20 anos, a juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era a meia-idade que eu queria, a presença de espírito sem limitações. Minha vida acabou, mas nunca consegui o que eu queria. Este poema, meus irmãos, revela muito do que muitas pessoas estão vivenciando. Porque o verdadeiro contentamento vem de experimentar tudo o que o bom pastor proporcionou para nós. Se você hoje tem olhado querendo coisas de um amanhã que ainda não chegou, sem desfrutar a presença real da sua vida com Deus, você jamais vai ser feliz. Meus amados irmãos, nós podemos hoje desfrutar desse pastor que está conosco. Aprenda isso. Nós estamos começando mais uma semana. Praticamente a segunda quinzena, amanhã a segunda quinzena do segundo semestre. Está caminhando rápido. Mas ao invés de olharmos para o tempo dizendo eu não tenho tempo, a vida não presta, podemos dizer, Senhor, obrigado, eu levantei. A bondade e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida.
Obrigado, Senhor, porque eu tenho a Tua palavra, é alimento para a minha alma. Obrigado, Senhor, porque mesmo no meio dessa batalha, dessa guerra que estou enfrentando, seja no trabalho, em casa ou em qualquer lugar, a presença do Senhor é real na minha vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu não levante amanhã, eu sei que eu estarei com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a graça do Senhor nos ajude a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. Deus abençoe.